Nesse capítulo, nós vamos falar sobre os nossos mergulhos. O que eu quero dizer com mergulhos? Mergulhos são os pontos de virada da nossa vida. Pode ser algo muito grande, como um término de um relacionamento de muitos anos, uma mudança de cidade ou de país, algo que realmente mexe com a nossa vida, com as nossas emoções, com a estrutura de como tudo está estabelecido ou esteve durante um tempo, de uma forma muito drástica, vamos dizer assim. E aqui eu tô falando drástica não no sentido de ruim, pode ter sido uma experiência ruim e tal, mas drástica porque promove uma mudança muito grande, da forma que a gente vivia antes e da forma que a gente passa a viver depois daquela experiência. E aí, para falar sobre os mergulhos, eu quero trazer duas analogias muito simples, mas muito poderosas para a gente entender onde é que eu quero chegar, que é o aprendizado do mergulho. O aprendizado de como fazer os mergulhos nesses pontos de virada, especialmente nos desafiadores. Porque quando são pontos de virada que são coisas que a gente quer, que a gente almejou, né? Vou dar um exemplo muito simples. A compra de um carro. Eu sempre sonhei em comprar um carro, nunca tive. Esse é um ponto de virada gigante. Eu andava de ônibus, de Uber e tal, e agora eu vou conseguir ser dona da minha própria locomoção, né? Me levar para os lugares, euzinha mesmo me levar. Então, esse é um ponto de virada que gera uma mudança de vida, mas que ele não exige um mergulho. O que eu tô falando aqui do mergulho é mais voltado para aqueles momentos onde a gente tem que descer, né? Um momento de descida e não de subida. Então, a primeira analogia que justamente fala sobre as descidas e subidas é a analogia da diferença entre você estar num processo como se você estivesse numa montanha russa para uma roda gigante. Vou explicar. Eu sinto que, por muito tempo da minha vida, eu vivi numa montanha russa. E essa montanha russa, ela me colocava em picos e vales de flutuações emocionais ou mentais que me colocavam num estado de intensa intensidade, eu ia dizer, mas de extrema intensidade e que não necessariamente era algo que eu aproveitava. Tem gente que adora montanha-russa, né? Eu nunca gostei muito porque eu sempre tive medo dessa coisa mais alta e violenta, né? Esse alto e baixo, mas o que eu quero trazer aqui é que essa intensidade emocional, ela nos causa um desgaste onde a nossa energia vital vai o tempo inteiro para ficar lidando com isso, né? Então acontece uma coisa na minha vida, não precisa ser muito grande, sei lá, uma pessoa te tratou de um jeito meio estranho, e aí você vai para aquele extremo de nossa, e tal, e que não sei o que, e a pessoa não devia ter feito isso comigo, e sabe, e dá uma proporção grande demais para isso, isso acaba fazendo com que você viva nesse vai e vem, que é estilo montanha-russa, emocional e também mental, porque daí os teus pensamentos ficam o tempo inteiro ruminando aquilo e indo para lugares, se não está acontecendo nada, vai para um lugar de apatia. Se acontece alguma coisa, vai para esse lugar de intensidade. E isso causa um desgaste na nossa energia vital gigantesco. E aí eu comecei a perceber, essa analogia ela me veio por intuição, que depois que eu comecei a olhar para as minhas experiências sem dar uma complexidade ou uma dimensão tão grande assim, que me colocava nesse estado de montanha-russa, eu comecei a experimentar a vida, as minhas emoções, as minhas ações, experiências, pensamentos, mais como uma roda gigante, que tem a sua cadência, que tem o seu ritmo. Então imagina que você está numa roda gigante, tem um momento da subida, que são os momentos que a gente está vivendo as alegrias, né? E a gente está vivendo aquelas coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida, ou simplesmente um momento de bem-estar, que é um momento onde eu me sinto mais inspirada, que eu estou mais entusiasmada e tudo mais. E aí tem os momentos de meio, né, onde tá mais neutro, tá ok, e tem os momentos de baixa, que são os mergulhos. E são esses mergulhos cadenciados e ritmados, quando a gente aprende a mergulhar, é que trazem os ensinamentos mais
ricos, porque a gente está consciente. Imagina que eu estou numa montanha, numa roda gigante agora e ela vai começar esse processo de descida. É um processo ritmado, não é aquela coisa da montanha russa. Então, quando está descendo, você está vendo o que está acontecendo, você está olhando, você está sentindo o que aquela parte de baixo está te trazendo, e depois vai ter de novo um momento de subida. Então, aprender a mergulhar é aprender a passar por esses processos de vida desafiadores de uma forma consciente, olhando para as mensagens que ele tem para te passar, e que eles têm para te passar, e também observando o porquê que aquilo está acontecendo. A mensagem é justamente isso, é identificar o porquê. E esse porquê a gente identifica, não é porque a gente fica tentando, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Não é uma coisa nem tão, ela é consciente, muito mais no sentido de intenção, onde a gente está intencionando que toda a nossa vida seja vivida de uma forma consciente, e a gente está observando o que está acontecendo, está atento, está presente, mas principalmente porque é algo que não vai te agredir tanto, sabe? Então você consegue se sentir saudável no processo de mergulho que é natural da vida e que está trazendo uma expansão que é necessária, uma transformação, uma evolução, um amadurecimento, alguma coisa ali que você precisa olhar de uma determinada forma, que não é a que você está olhando agora, que você precisa realmente adotar uma outra perspectiva, um outro padrão de comportamento, mudar algumas das verdades que eram antes tão enraizadas. Então, essa analogia de a gente se mudar de uma montanha russa para uma roda gigante vai trazer uma maior atenção e consciência para os nossos processos internos. E a outra analogia é do arco e flecha, que é mais ou menos assim. Essa eu aprendi numa aula que eu assisti, eu achei sensacional e por isso que eu estou trazendo aqui. Quando a gente tem um objetivo, uma intenção na vida, a gente tem um alvo. Pensa que nós temos um arco e flecha em mãos e a gente tem aquele alvo, aquilo que a gente quer alcançar, seja no nosso trabalho, na nossa lida com a gente mesmo, seja num relacionamento, a gente tem ali um alvo. O que acontece? Essa flecha que vai ser atirada, ela precisa primeiro ser puxada para trás. Então, se a gente for pensar nisso no sentido de uma expansão, porque o alvo que a gente quer é alguma coisa que vai expandir a nossa vida, que vai nos levar para um outro nível de vida, dentro da nossa própria vida. Então, esse novo nível, ele vai exigir que a gente se coloque nesse nível novo, que provavelmente vai haver um desafio para que a gente viva aquilo. Então, esse processo de puxar a flecha para trás é justamente o desafio. Então, eu estou trazendo essa analogia para te trazer a ideia de que os mergulhos não são ruins, né? Esse ir para trás, onde a gente tem às vezes a sensação de sentir que a nossa vida está indo para trás, que a gente não aprendeu nada, ou que a gente não consegue avançar e pelo contrário está regredindo, isso na verdade faz parte de uma consciência, de uma compreensão maior sobre esse alvo que a gente precisa ir para que a gente consiga caminhar em direção a ele. Então é um desafio que nos coloca a perspectiva que a gente precisa e o amadurecimento que a gente precisa para alcançar aquele alvo que nada mais é do que um estado de consciência diferente, um novo lugar dentro de si. Então, quando a gente aprende a fazer esses mergulhos com consciência, a lembrar que um alvo, uma flecha que a gente vai atirar, exige esse ir para trás, às vezes, que dá essa sensação de regressão, nada mais é do que algo que a gente precisa, que faz parte da experiência, e mais do que isso, quando a gente consegue fazer isso de um lugar saudável, a gente adquire uma coisa que eu tenho amado, assim, entender melhor sobre e colocar mais na minha própria vida, que é a elegância. Essa palavra tem surgido há talvez uns 2 anos, e eu estou colocando cada vez a elegância na minha vida como uma forma de ter uma postura diferente, sabe? Onde eu me coloco na vida de um jeito que eu não sou arrastada pelas minhas emoções, que eu não sou arrastada pelos acontecimentos, mas pelo contrário, que eu crio a minha experiência de vida de uma forma tão ativa, tão consciente, que tem essa beleza
no trânsito das situações, sabe? Nos atravessamentos da vida, nesse ir e vir que é às vezes baixo, às vezes alto, como a roda gigante. E essa elegância é o olhar para a vida de uma forma que eu tenho uma postura que encara tudo o que a vida apresenta de uma forma elegante, de uma forma bela, olhando, e mesmo na dor, assim, mesmo naquilo que, sabe, que traz desconforto, que dói, que às vezes causa até um sofrimento, uma tristeza muito grande, mesmo nisso, você viver uma tristeza elegantemente é, assim, outra coisa, é outro nível. E como que a gente faz isso? Olhando para as experiências como experiências. Aprender a mergulhar é justamente você olhar e pensar assim, nossa, isso aqui tá desafiador. Isso aqui tá, assim, ó, realmente complicado. Como que eu posso passar por essa experiência da forma mais leve, mais bonita e mais amorosa possível? Como é que eu posso me dar um casulo de segurança para que eu passe por essa situação da melhor forma possível. E se você que está me assistindo é mulher, ainda tem o plus dos nossos ciclos mensais. A gente tem esse processo de roda gigante todos os meses. Então, quando a gente está entrando, por exemplo, na TPM, a gente vai sentindo, e se você que está me assistindo é homem, você vai saber se você tem uma companheira ou um irmão, vai perceber pela sua mãe, algo nesse sentido. Existe esse ciclo que acontece a todos os meses, né, em cada um dos nossos ciclos, que vai nos trazer esses mergulhos e que se a gente está consciente, a gente consegue passar por eles de uma forma muito rica, com muito aprendizado, sabe? Então, a mensagem principal desse capítulo é o aprendizado desses mergulhos, é como a gente pode cada vez mais ter uma postura elegante perante os desafios da nossa vida, tudo aquilo que ela nos apresenta, para conseguir transitar por essa impermanência de uma forma que seja rica, que seja preciosa, onde a gente consiga ativamente se colocar em lugares internos e externos também, onde a gente consegue experimentar todas essas situações de um lugar saudável e elegante, claro. Então, no próximo capítulo, a gente vai entender como é nos darmos um lugar de segurança, como é nos darmos um lugar de onde a gente pode ver que a nossa vida está florescendo, onde tudo que acontece é vivido de uma forma consciente e também escolhida. Te vejo no próximo capítulo.